Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Debate Wrestling e hoje é dia de tema polêmico. Vou estar comentando com vocês sobre a Pipe Bomb do Karrion Kross. Todo pay-per-view tem um evento ao vivo no YouTube da WWE depois que o evento acaba, né? Então depois da WrestleMania aconteceu o evento ali, tava o Sam Roberts com a outra repórter que eu não lembro o nome dela, e eles iam entrevistar o Karrion Kross, e o Karrion Kross ele veio furioso e ele falou tudo o que ele sentia nessa promo. Foi uma promo incrível, pena que não foi uma promo de show semanal, que foi uma promo de live de YouTube, tá ligado? Mas foi uma promo incrível e eu vou estar colocando esse vídeo primeiro, eu legendei ele, vou colocar pra vocês assistirem, pra quem ainda não assistiu, e aí depois que o vídeo acabar, aí eu volto pra comentar cada detalhe e as minhas opiniões, certo? Então vamos primeiro ao vídeo. Let's talk about how awesome it is that Logan Paul just won. And let's talk about, Sam, let's talk about what Logan Paul represents. The shortcut. Feels so good to be here. Feels so good to be in the business. Thinking about all of the funerals that I wasn't able to attend for the last 11 years in this business. All of the holidays I missed. You know, I could have just started a YouTube channel. Could have just jumped in there with KJ Styles. Feels really good, right? It's awesome. It's really good. Do you guys know we have 25 years combined experience, and what are we doing on Mania? Well, they know because they're normal human beings, and they actually love professional wrestling, but apparently that doesn't mean shit anymore. That doesn't mean shit. All I asked Alan to do was, for once, to not think about just himself. Think about everybody in the back, and think about the professional wrestling fans. That's all I wanted him to do. Sometimes, to do the right thing, you have to do the wrong thing. But he's a narcissist, and he had to do it his way. Hey, Alan, how many more WrestleManias do you have in your system? Probably, I don't know, one. Maybe this is the last one, and you just pissed that away. For what? For what? For your way? Thanks a lot, bud. I really appreciate it. You want to know what the best advice I ever got? It was from Bill Goldberg. 2021, back when I was in the Twilight Zone, you know what I mean? I'm wrestling for gasoline. It was awesome. Let me tell you all about it. Bill goes, hey, Cross, you know what? You remind me a lot of me. I go, I think we have different styles, Bill, but I really appreciate that. Do you have any advice for me? He goes, you know what? You just got to be a good soldier. A good soldier is what he said. So I decided to be a good soldier. You know what happened? They released me. And then I come back. You know what being a good soldier gets you, everybody here? Just so in case you're wondering, you want the back scoop here. Being a good soldier gets your times cut. Being a good soldier means that people come up to you and say, hey, you got any great ideas? Yeah, here it is from Scarlet. No. That's a little too great. We're looking just for good ideas. That's for those guys over there. That's what being a good soldier is, okay? Being a good soldier is coming to your hometown where you cut your teeth when we got started and not being on the card. It's all about viral moments now. That's what it's all about, viral moments. Well, Guy, everybody's been telling me that I got to become undeniable. And as soon as it happens, they ignore it and they shut it down. I never asked to wrestle Randy. I never asked. That happened organically, and you ignored it for a viral moment. And good on Joe. Nothing against him. But you ignored it. And the crowd told you exactly how they felt about me on SmackDown when I was eliminated. And you ignored it. Become undeniable. My ass. My ass. You want a viral moment? On behalf of all of the true fans of professional wrestling, Guy with the suit and tie in the truck, go fuck yourself. That's from Killer Kross. No. O Karrion Kross, ele tá revoltado de fato e ele deixou nítido isso, ele aproveitou o tempo que ele tinha de entrevista após o WrestleMania pra desabafar o que ele tinha que falar, mas pra entender esse desabafo do Karrion Kross, a gente tem que voltar lá atrás, na feud do Logan Paul e AJ Styles, que eles rivalizaram pra WrestleMania, só que nessa rivalidade, o Karrion Kross, ele ficou perseguindo a AJ Styles, né? O Karrion Kross, a gimmick dele hoje em dia é perseguir os babyfaces, ele persegue eles no Raw, e cada Raw ele tá enchendo o saco de alguém ali pra tentar fazer a pessoa tornar heel, ou a pessoa fazer uma decisão que pode ser uma decisão ruim, só que pode ser uma decisão ruim, mas por benefício próprio e tal. E ele tava perseguindo o AJ Styles nessa rivalidade com o Logan Paul, e ele teve uma obsessão pelo AJ Styles, tá ligado? E eu nunca entendi muito por que ele tava tão obcecado assim com o AJ Styles, e nessa Pipe Bomb o Karrion Kross explicou pra gente por que ele tava tão obcecado. Por quê? Porque ele entende que o Logan Paul, ele tá roubando o lugar de vários lutadores ali no WrestleMania, que pra enfrentar o AJ Styles tinha muita opção pra enfrentar ele, como o Logan Paul é youtuber, como ele é celebridade, ele acabou ganhando a vaga do Karrion Kross e de muitos lutadores. Pra se vingar do Logan Paul, o Karrion Kross, ele tentou influenciar o AJ Styles a usar as táticas heels dele, tipo, beleza que o Logan Paul é heel, mas o que o Karrion Kross queria fazer com o AJ Styles era influenciar ele a usar as táticas heels e dar uma surra no Logan Paul pra
ensinar uma lição pra ele, em nome de todo mundo que ficou de fora da WrestleMania e que tava vendo o Logan Paul ali ocupando um espaço que poderia ser deles. Esse é o contexto inicial, né? Aí beleza, o Karrion Kross já chega ironizando ali, falando, nossa, que ótimo, o Logan Paul venceu e tal. Aí ele começa a desabafar, né? Já começa ali. Aí o Kross começa a falar sobre os funerais que ele perdeu, os feriados, os aniversários, né? Porque lutadores de wrestling, independente se é WWE ou Indie, eles estão dispostos a perder várias datas importantes pra não faltar no trabalho, sabe? Porque, por exemplo, se o cara é de Indie, ele tem que participar de muito show pra conseguir uma grana boa, né? Pra se sustentar. Se o cara é da WWE, ele tem que viajar muito pra fazer entrevista, pra fazer live event. Por mais que hoje em dia os live events, eles são bem reduzidos, antigamente era quase a semana inteira lutando. Hoje em dia é mais reduzido, mas eles não deixam de viajar toda semana, certo? E ocupados 24 horas por dia, praticamente, com um dia ou outro pra descansar. Uma vida de wrestler é uma vida sem descanso, digamos assim. E o Karrion Kross tava refletindo, né? Como que os wrestlers, eles perdem tanta data importante pra não faltar no trabalho, tipo, perdem funerais e tal, enquanto um cara como o Logan Paul, que é uma celebridade, part-timer, ele pode simplesmente não passar por isso, nunca ter passado por isso, aparecer só quando pode, quando ele vê que tá livre pra poder lutar no contrato part-timer dele. Ele vem e luta e participa do WrestleMania, que é o maior evento do ano, no lugar de pessoas que passaram o ano inteiro perdendo essas datas importantes para poder participar do show, né? E que estão tendo seus lugares tomados pelo Logan Paul, né? Aí o Kross ironiza, ele fala, bom, se eu soubesse disso, era só eu ter virado um youtuber igual o Logan Paul, e aí um dia eu ia enfrentar o AJ Styles no WrestleMania, tá ligado? Então o Kross já começa ironizando contra o Logan ali. Aí a Scarlett, a esposa do Karrion Kross e manager dele também, ela toma um tempinho pra falar, é a única hora que ela fala nessa entrevista, depois foi só o Kross que falou. Scarlett fala assim, bom, somando a minha carreira com o Kross, a gente tem mais de 25 anos de wrestling e a gente não fez nada no WrestleMania, né? Aí o Kross fala pra ela, bom, mas esses repórteres, eles sabem disso. Eles sabem da nossa carreira porque eles são fãs de wrestling. Mas o wrestling não significa merda nenhuma hoje em dia. Hoje em dia o wrestling não significa nada. E isso leva aquele papo, né, de WWE ser mais entretenimento do que o wrestling, da própria WWE se considerar mais entretenimento do que o wrestling, né, por mais que ela não tire o wrestling do nome, por mais que as lutas ainda são de wrestling, são luta livre, a WWE ela se considera mais entretenimento, então o Kross fala assim, bom, o wrestling hoje não significa mais nada por aqui. Aí o Kross começa a entrar na kayfabe de novo, né, ele começa a falar da derrota do AJ Styles pro Logan Paul, que ele fala assim, bom, o AJ Styles, tudo que eu queria fazer era tipo, ajudar a vencer o Logan Paul, não só por mim, mas por todo mundo que ficou sem lutar no WrestleMania e que poderia estar no espaço que o Logan Paul tá ocupando. Por essa galera e por mim, eu precisava que você fosse mal com o Logan Paul, desse uma lição nele. E você não fez isso, você quis vencer de forma boazinha, você quis ser o herói, você quis ser o bonzinho, você acabou perdendo. Você acabou perdendo, você acabou me envergonhando e envergonhando as pessoas que não participaram do WrestleMania para o Logan Paul ter o combate dele. E o AJ Styles não quis fazer isso, o AJ Styles ignorou o Karrion Kross, o AJ Styles ele preferiu ir contra o Karrion Kross e acabou perdendo, mostrando que o Kross não estava totalmente errado, que se o AJ Styles tivesse roubado, ele teria vencido, mas ele preferiu não roubar contra o Logan Paul, ele preferiu lutar de forma limpa contra um cara babaca e ele acabou perdendo, né? E o Kross ficou revoltado por causa disso. Aí saindo da kayfabe, a gente volta pra vida real do Kross e o Kross começa a falar do maior conselho que ele já ganhou na carreira dele, que foi do Goldberg. Olha pra você ver, contextualizando, né? O Kross, ele estreou no NXT em 2020, durante a pandemia, ele se tornou o maior nome do NXT naquela época, em questão de dominância, ele venceu o título rapidamente, se lesionou, depois ele voltou e venceu o título de novo, ele tava com uma streak de vitórias, ele era um monstro no NXT, tipo, poderia vir uns 4 ali que ele derrotava os 4. Então, pelo porte físico dele, que era mais a cara do Vince, pelo estilo dele, era de se esperar que ele ia estrear no main roster com um push, certo? Mas aí em 2021 ele estreia e ele perde pro Jeff Hardy com o rolamento. Ele já começa sendo humilhado, tipo, o Karrion Kross ele estreia no main roster como um campeão do NXT, com streak, nunca perdeu nenhuma luta, totalmente dominante. Ele já aparece sem a Scarlett, o que já mostrou que tinha algo errado ali, ele tava sozinho. E aí ele perde pro Jeff Hardy atual, que tipo, o Jeff Hardy na época, ele perdia pra todo mundo na WWE, tá ligado? Eu sei que ele é uma lenda e tal, mas assim, contextualizando a época, né? Venceu o Karrion Kross daquele jeito com o rolamento foi humilhante. O Karrion Kross estreou desse jeito, tá ligado? Igual um jobber. E pouco depois, o Vince McMahon fez o Karrion Kross mudar a gimmick dele e usar uma fantasia ridícula, uma fantasia horrorosa, uma das piores fantasias e gimmicks e atalhos que eu já vi na minha vida. E o Karrion Kross, ele acabou tendo que usar aquilo durante essa época tenebrosa da vida dele, a pior época da vida do Kross,
Tanto que depois disso, o Cross nunca mais se recuperou, na minha opinião. Tipo, beleza, que ele voltou, ele ainda tá na empresa e tal, ele retornou depois que ele foi demitido. Mas, assim, depois dessa passagem no meu roster, o Karrion Kross, ele nunca mais foi o mesmo NXT, tá ligado? Ele nunca mais teve aquele push que ele tinha antigamente. Então, tipo assim, isso foi uma morte pro personagem do Kross. O Goldberg, que tava fazendo alguns combates na época, part-timer e tal, ele chegou no Kross e falou assim, bom, Kross, você me lembra muito a mim mesmo. Aí o Kross fala, obrigado, Goldberg, eu acho que a gente é meio diferente, a gente não é muito parecido, mas se você acha isso, obrigado, né? Vou levar como elogio. Você tem algum conselho pra mim? E o conselho que o Goldberg tinha pro Karrion Kross é que ele tinha que ser um bom soldado, ele tinha que ouvir e obedecer. Aí o Karrion Kross lança as verdades ali, né? Ele fala assim, bom, eu decidi ser um bom soldado, igual o Goldberg me falou, e acabei me ferrando por causa disso. Por quê? Porque o Kross, ele resolveu ser um bom soldado e, tipo, deram uma gimmick horrível pra ele fazer, ele não reclamou, ele aceitou fazer tudo que mandaram ele fazer, tipo, tudo de ridículo, e mesmo assim não adiantou nada, ele foi demitido. E mesmo quando ele voltou, ele continuou sendo um bom soldado, mas não adiantou nada porque ele teve tempos dele cortados, ou seja, segmentos dele ou lutas dele que durariam um pouco mais de tempo foram cortados e duraram menos do que era pra ter durado. Isso acontece muito na WWE, tá ligado? Tipo, sei lá, o show tem 3 horas, aí a sua luta tem 20 minutos. Só que aí tem algumas mudanças assim no tempo e sua luta acaba tendo 10 no final. Aí você tem que replanejar a luta pra ela continuar sendo boa em 10 minutos. E aí fica muito difícil ela ser boa, tá ligado? Na maioria das vezes vai dar problema porque você tava treinando e preparando pra fazer uma de 20, né? Então o Kross, ele fala que ele teve vários tempos dele cortados. Eu acredito pra caramba, porque o Kross hoje em dia, cada segmento dele no Raw tem, sei lá, 1 minuto e meio só. E ele fala sobre os bookers, né? Que os bookers chegam nele e perguntam pra ele se ele tem algumas ideias boas, né? Pra oferecer a eles, tipo, ideias sobre validades que o Kross pode fazer, sobre o combate que ele pode fazer. E que quando o Kross apresenta aos bookers essas ideias, eles recusam, eles falam que as ideias são grandes demais, tipo, que essas ideias, elas são de caras do main event, como CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, que não são ideias pra alguém do Karrion Kross que tá abaixo. Então, tipo assim, o cara dá ideia genial pros caras, ele tem umas ideias fodas de booking, e os caras, eles recusam por ser boa demais, porque não pode ofuscar as ideias do main event. Porque algum segmento foda que o Kross pensou na cabeça dele, pros bookers, isso não pode ser melhor do que o segmento, sei lá, do Rollins e do Paul Heyman no main event. Então eles recusam as ideias que o Kross dá. O que é bizarro, mano. É bizarro pensar nisso, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, então é um favoritismo do caramba, tá ligado? É bizarro, mano, é bizarro isso. E aí o Kross, ele continuou sendo um bom soldado e não adiantou nada porque ele acabou ficando de fora do card da WrestleMania que se passa na sua cidade natal. E realmente, o Karrion Kross, ele é de Las Vegas e ele ficar de fora do WrestleMania, do card, foi muito triste, tá ligado? Podem gostar do cara ou não, mas tipo assim, dá pra entender a frustração dele, tá ligado? A WWE faz um pay-per-view na Austrália, tá ligado? Aí tipo, pô, Austrália, quem é da Austrália? Rhea Ripley, Grayson Waller, esses caras aparecem no show. Eles são bem promovidos no pay-per-view, né, por ser na terra natal deles. E aí quando chega em Las Vegas, que é a terra do Kross, ele simplesmente fica de fora do card. E Las Vegas não é apenas a cidade natal do Kross, mas também é onde ele começou a carreira dele no wrestling, né, porque muitos caras começam onde eles moram mesmo, tipo, eles não têm dinheiro pra se mudar e tal. Então era uma WrestleMania que tinha uma importância pessoal muito grande pro Kross, e ele acabou ficando de fora, né. O máximo que ele fez foi aparecer na luta de Jay Styles pra oferecer o soco inglês pra ele, que não resultou em nada, né, infelizmente. Aí beleza, ele fala que a WWE hoje em dia é só sobre momentos virais, e aí ele fala, né, que eles sempre falaram pra ele se destacar, e quando ele consegue se destacar de alguma forma, eles ignoram ele e deixam ele de fora, né, então não adianta o que ele faça, não adianta as evoluções que ele tenha, eles sempre vão ignorar ele. Aí ele começa a falar da fanbase dele, né, porque a fanbase do Karrion Kross no Twitter, pelo menos na gringa, é uma fanbase bem ativa, então tipo assim, ele começa a falar que ele nunca pediu pra empresa colocar ele contra o Randy Orton no WrestleMania, quando o Randy Orton precisava de um oponente. Só que muita parte da fanbase dele pediu e fez movimento pra WWE colocar o Kross no lugar do Kevin Owens contra o Randy Orton. E faria sentido, tá ligado? Só que a empresa ignorou pra colocar o Joe Hendry. Tanto que o Kross até fala, né? Eu não tenho nada contra o Joe Hendry. Eu fico feliz por ele ter participado, não tenho nada contra ele. Não odeio ele, mas a empresa preferiu colocar ele, que é de outra empresa, no meu lugar, só porque ele vai trazer mais clique, só porque seria um momento viral ali, um momento engraçado com o Orton. Eu acabei ficando de fora pro Joe Hendry aparecer no meu lugar. Depois o Kross fala do Under the Giant Memorial Battle Royal, que ele competiu no SmackDown antes da WrestleMania, que também foi em Las Vegas, então a crowd estava a favor dele, e quando o Kross foi eliminado de forma boba, não chegou nem no final da luta, a crowd vaiou, né? A crowd não gostou da forma que ele foi eliminado, e que o Kross, ele usou isso de exemplo para mostrar para a empresa que
ele tem fãs que apoiam ele, mesmo assim eles ignoraram o Cross, e depois, pra fechar com chave de ouro, ele termina a Pipe Bomb atacando o Triple H. Ele fala assim: em nome dos verdadeiros fãs de wrestling, Triple H vai se fuder, tá ligado? Tipo, ele não fala Triple H, mas ele fala cara do terno, da gravata e do caminhão, que no caso é o caminhão de produção, tá? Então, tipo, ele manda o Triple H se fuder ao vivo, num show pós-WrestleMania, usando um xingamento não PG contra o Triple H. Depois ele vai embora revoltado, ele fala que essa promo foi do Killer Cross, que era o nome antigo dele das Índias, e não do Karrion Kross, né? E aí ele vai embora. E tipo assim, tudo que ele falou faz sentido, e ele tem muita razão nessa promo. A gente sabe que Pipe Bomb, os caras misturam realidade com ficção, então a gente não sabe o quanto dessa promo que é a opinião do Cross de verdade, dele como pessoa, e o que dessa promo é roteiro, é combinado. Mas assim, eu tenho certeza que a maioria dessa promo veio do coração do Cross, porque ele realmente tá frustrado na empresa. A própria empresa provou depois da WrestleMania que ele tava certo, tá ligado? O cara, ele fez essa Pipe Bomb incrível. Pô, é uma promo sensacional essa promo. E por acaso a empresa usou isso nos shows semanais pra começar uma storyline com ele? Não. Depois da WrestleMania, ele apareceu no backstage pra fazer a mesma coisa, tem um segmento de 1 minuto com o Jay Styles. Aí no Raw dessa semana ele teve um segmento, um intervalo pra falar do Sami Zayn, ou seja, ele esqueceu o Jay Styles e voltou a focar no Sami Zayn. Então a empresa tá tratando ele como palhaço, tá ligado? Porque tipo, ele tem ideias boas, ele faz algo foda que viraliza, e eles não utilizam. Eles preferem deixar ele sendo o cara do segmento de 1 minuto no Raw, chato, que ninguém liga, né? E assim é difícil mesmo a crowd ligar pra ele, porque tipo assim, eu acho que o maior problema do Karrion Kross, desde quando ele retornou, é o problema de carisma, de se conectar com os fãs. E é difícil a crowd se animar, tá ligado? Tipo, a crowd casual. O Kross, ele é um cara muito criativo, ele é um cara que agrega muito, ele é um cara que faz promos sensacionais, mas no Twitter. Ele é um cara que se dedica muito, ele faz muitas promos no Twitter, ele faz promo de 4, 5 minutos no Twitter, ou até mais tempo, e ele faz uma promo incrível, e a WWE, ela não usa essa promo no show semanal depois, essa promo fica pro Twitter, só para os fãs dele ver, e aí quando chega os shows semanais, eles colocam ele pra fazer um segmento de 1 minuto no backstage, falando contra algum babyface, e aí ninguém liga mesmo, porque tipo, não tem graça os segmentos dele, tá ligado? Não tem graça nenhuma. A graça do Karrion Kross é o que ele faz nas redes sociais, como essa Pipe Bomb. Então, tipo assim, ele tá sendo um talento desperdiçado, tá ligado? Ele não é mais aquele Kross careca, porque tipo assim, ele no NXT, eu entendo, muita gente não gostava dele, porque ele sempre pareceu limitado, tá ligado? Hoje em dia não, hoje em dia ele tem uma personalidade foda, ele tem uma gimmick, e é uma pena como que a WWE não tá utilizando isso. Pô, o Kross, depois de tudo que eles ignoraram dele, depois de tanta ideia boa que ele deu, que não foi utilizada, depois dele ser ofuscado pela empresa, ele aparece nessa live, ele faz uma Pipe Bomb, e aí essa Pipe Bomb acaba não dando em nada também. Tipo, quando finalmente ia vingar, tipo, e esse vídeo era o vídeo que ia vingar, ia ser o começo do push dele. Depois dessa Pipe Bomb que teve, ele tinha que, no mínimo, ser colocado no show semanal pra vir pro ringue mesmo, não backstage, pegar o microfone e começar a falar contra a empresa, começar a falar contra o Triple H e tal, e ser aquele heel justificado, aquele heel que ele tem razão, mas que ele não deixa de ser heel, de ser mal e tal, e pega o microfone e fala mal da empresa, e fala como que ele tá sendo mal utilizado, aí vem algum babyface e rivaliza com ele, alguma coisa, tá ligado? E não tá sendo feito isso, infelizmente. Ele tá aparecendo nos shows, e só pra fazer promo de backstage mesmo, e pelo visto vai ficar nisso, né? E é frustrante porque, tipo assim, é um cara talentoso, tá ligado? Beleza, aí vocês falam assim, ah, mas é um cara que é limitado em ringue e tal. Beleza, mas o Jey Uso é campeão mundial. E aí, tá ligado? Tipo, o Jey Uso, eu sou fã dele, eu gosto dele, mas ele é bem limitado no ringue também. Tipo, pra carreira solo, eu prefiro muito mais um Karrion Kross World Heavyweight Champion do que um Jey Uso. Pra ser sincero, eu gostando de Jey Uso falo isso, porque pelo menos em questão de promo e segmento, olha o que o Karrion Kross consegue fazer, cara, olha o potencial que ele tem, e é por isso que no show não dá certo, porque chega no show, não é esse Karrion Kross que a gente vê. O Kross que a gente vê nos shows é um Kross estranho que fica perseguindo os outros no backstage e falando nada com nada e desaparecendo de novo, e é isso. A WWE tá escondendo o lado bom do Karrion Kross, o lado talentoso dele, e ele tá mostrando isso nas redes sociais o máximo que ele pode, mas a empresa ignora e continua ignorando. Então me surpreende que o Karrion Kross não fez parte da onda de demissão que teve, que foi o Braun Strowman, que foi a Dakota Kai e tal. Me surpreende o Kross não tá no meio, porque tipo, depois deles fazerem essa promo e eles não utilizarem ela
pra fazer uma storyline com o Cross e deixarem ele fazer o mesmo que ele tava fazendo antes da WrestleMania, o mesmo que ele acabou de reclamar nessa entrevista, não é um bom sinal, tá ligado? Não é bom sinal, e eu espero que ele ainda tenha a chance de mostrar do que ele é capaz no show semanal, tá ligado? Que ele não fique dependendo apenas de fazer promo no Twitter, porque tipo assim, beleza, essa promo foi muito foda, mas ela não foi no show semanal, e pelo visto vai ficar no esquecimento, e é uma pena, porque quando ele fez essa promo, eu achei que finalmente tava chegando a hora, e não chegou. A gente tá precisando de promos desse nível no Raw, no SmackDown, eu espero muito que a empresa ainda dê uma chance pra ele de mostrar do que ele é capaz. Se a WWE ela der pro Karrion Kross o tempo suficiente pra promar no nível que ele promo no Twitter, eu acho que ele tem sim chance de vingar e de fazer os fãs ficarem a favor dele, e eu acho que seria uma boa o Karrion Kross tornar face. Eu acho que esse Karrion Kross que fica perseguindo faces ali no Raw igual estranho, eu acho que não tá dando muito certo. Eu acho que o Kross ele teve tanta coisa heel que foi cancelada, tanto plano cancelado, ignorado, igual ele falou, que eu acho que o que refrescaria o personagem dele era ele tornar face, mas tipo um anti-herói mesmo, tipo, sei lá, essa personalidade que a gente viu no Pipe Bomb, tipo, um Karrion Kross que ele tem o lado heel dele, ele é um anti-herói e que ele tá revoltado com a empresa e tal, tipo, ele tá defendendo os fãs, defendendo aqueles fãs que querem ver wrestling, que querem ver luta livre e que são obrigados a ver Logan Paul, ver Speed, por mais que beleza, o Logan Paul, ele conseguiu ali aprender bem, ele consegue lutar bem e tal, mas ele não deixa de ser uma celebridade, tipo, por mais que ele assinou o contrato com a WWE, ele não luta toda semana e ele não aparece direito, ele continua sendo tratado como uma celebridade, tipo, ele não é um lutador full time e tal, então ele continua sendo um celebrity wrestler, né? E o Karrion Kross, ele falar em nome dos fãs que são contra caras como o Logan Paul participar dos shows, não torna o Karrion Kross muito heel, não. Eu acho que o Karrion Kross, ele tem potencial para ser babyface, só que eu acho que infelizmente já estão desperdiçando essa Pipe Bomb. Eu acho que desperdiçaram já, porque faz, sei lá, 2-3 semanas do WrestleMania e não aconteceu nada, então é muito difícil imaginar que a empresa vai do nada puxar essa entrevista e resolver usar nos shows. Mas me digam aí o que vocês acharam do vídeo, me digam aí se vocês gostam do Karrion Kross, se vocês veem potencial nele, ou se vocês acham que a WWE está certa em não der push pra ele, em ignorar as ideias dele, se vocês acham que ele realmente não tem muito potencial e que ele tá destinado a ficar no mid-card, low-card de obra ali. Eu sou um fã do Kross, então eu fico com a opinião que ele tem sim potencial de ser um lutador bom no main event, de fazer rivalidades memoráveis, e que o que falta é a empresa dar chance mesmo, ao invés de dar pra ele roteiros e promos ridículos de show semanal, deixar ele falar o que ele sabe falar ali nas redes sociais, que eu acho que ele pode mandar bem, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, até a próxima.